Olá a todos e todas, essa é a terceira aula do curso Fundamentos da Psicologia Vygotskiana das Emoções. Eu sou a professora doutora Gisele Toassa, da área de Fundamentos da Psicologia da Universidade Federal de Goiás, e convido vocês a nos seguirem no Instagram, @curso Vygotsky, e também se inscreverem nesse nosso canal de YouTube. Por favor, não se esqueçam de curtir e compartilhar este vídeo se gostarem do seu conteúdo. Nós seguimos firmes aqui no nosso propósito de explicar a concepção vygotskiana sobre as emoções, também denominadas por ele de sentimentos e afetos, de modo transversal no campo dos fundamentos da psicologia crítica de base marxista. Isso significa que nós não vamos nos debruçar, nós não vamos nos aprofundar sobre textos específicos, embora tenhamos aqui algumas preferências, temos realizado algumas escolhas, como vocês puderam acompanhar nas aulas anteriores. A aula de hoje visa especificamente a dar seguimento à análise das emoções como funções psíquicas culturizadas, introduzindo uma nova ideia metodológica para o estudo desse campo tão complexo. Esse aqui, então, é o nosso tópico. Vamos trazer exemplos aqui de análise para tornar esse trabalho mais didático. Não temos a pretensão de fato, discutir um método mais desenvolvido, mas sem dúvida também pretendemos inspirar possíveis contribuições à metodologia de pesquisa, tal como foi feito nesse texto aqui, que é o texto base da aula de hoje, Toward a Vygotskian Analysis of Emotion, um texto que está disponível gratuitamente no meu perfil do Academia. É só acessar e baixar, pessoal. Infelizmente não existe ainda em língua portuguesa. Eu vou recomendar a vocês que acessem as referências para esse nosso curso, principalmente nesses textos aqui indicados, que muitas vezes aqui eu vou fazer algumas indicações, mas vai ser nos textos que vocês conseguem encontrar as referências completas. E se houver alguma dúvida, vocês podem nos contatar, enviando essas dúvidas pelo Instagram, que nós teremos prazer aí em responder todas as perguntas. Na última aula, a gente falou um pouco da função primária das emoções como funções psíquicas culturizadas na orientação vital do pensamento e da ação. Funções, então, que são expressivas de nossas necessidades, nossos desejos, nossos motivos de ação, considerada a diversidade da mente e do corpo. A ideia de emoção, como vimos, é utilizada pelo Vygotsky para adjetivar outros processos psicológicos, como pensamento emocional, expressividade emocional, atitude emocional, entre outros, denunciando esse lugar que elas vão adquirindo no decorrer do desenvolvimento na formação de diferentes sistemas psicológicos. Um problema bastante importante dentro daquilo que a gente pode chamar a proposta de uma psicologia materialista por Vygotsky, né? Uma psicologia dos cumes ou Vershina Psychologie. A gente terminou a última aula comentando o propósito do Vygotsky de desenhar um quadro geral que abarcasse as mais diversas emoções, desde o medo de outros animais aí não culturais e até o amor de Dante Alighieri, por exemplo, Beatrice Viterbo, um exemplo de amor platônico, que mostrava então a necessidade de se enfocar as emoções como processos do organismo tornados funções da personalidade histórica e culturalmente determinados por ideias teológicas, políticas, estéticas, mesmo processos econômicos que precisavam ganhar um lugar também na explicação científica. Era necessário para o Vygotsky desenvolver uma ciência interdisciplinar das emoções,
considerando aqui que são um fenômeno multideterminado, falando aqui uma linguagem marxista. Nesse trabalho, então, que resulta da minha tese de doutorado, eu procurei sintetizar e acompanhar aí o Vygotsky nesse processo de buscar compreender melhor as emoções, que ele também chamava de sentimentos e afetos. A gente terminou sintetizando aqui, vamos dizer, as partes, né, os elementos desse quadro geral que ele buscava edificar, o que eu chamei de 9 problemas que, para ele, rompem numa psicologia das emoções, então, de base materialista e marxista. Problemas com uma definição sistemática das emoções, como vocês podem ver, que são bastante diferentes entre si e que vão criar um desafio extraordinariamente complexo para aqueles pesquisadores e para aqueles profissionais que buscam se basear numa abordagem vygotskiana, numa concepção, pois a gente não pode falar que ele tenha estabelecido uma teoria sistematizada, né, uma teoria sólida, digamos assim. Então, ficaram muitos desafios para a gente realizar nesse campo. A cada um desses problemas vão corresponder desafios epistemológicos e metodológicos, muitas vezes bastante diferentes entre si. Como a gente viu nas últimas aulas, um dos problemas que me interessava, assim como me interessa, quer dizer, na história moderna e da psicologia, nos estudos sobre as emoções, um problema mais próximo da fisiologia, da psicologia comparada, quer dizer, a psicologia que se destina ao estudo de outras espécies, né, e compare com a espécie humana, desde outros que vão estar muito mais afinados com a psicologia da arte, análise da reação estética, como esse, por exemplo, das qualidades vivenciais das emoções, tendo a fantasia como expressão mental humana aí por excelência. Então, quer dizer, a gente não conseguiu, obviamente, trazer um rumo vygotskiano para todos esses problemas, mas eu acredito ter encontrado um princípio metodológico que já vai trazer alguma luz, algum norte, para que essas ideias do Vygotsky, que formam uma concepção sobre as emoções, venham a orientar também o nosso trabalho de pesquisa e atuação. Nesse sentido, eu poderia dizer que experimentei uma enorme dificuldade de sistematizar essas ideias esparsas do Vygotsky na tentativa de compreender as emoções culturizadas a partir de traços da realidade que, embora heterogêneos, fossem passíveis de análise num enfoque específico. E não, quer dizer, emprestando métodos da fisiologia ou discussões da antropologia cultural sobre as emoções, por si só bastante rica, ou mesmo meditações filosóficas sobre esse tema. É por isso, né, naquele momento ali, quer dizer, no final do doutorado, principalmente, que eu me vi frente a essa questão leninista clássica, aí, né, o que fazer. Um primeiro tópico que me inquietou bastante e que atravessa diversos desses problemas foi esse aqui: de que modo linguagem e realidade podem se encontrar, expressando a lógica imanente a esse objeto multideterminado, quer dizer, de que maneira, principalmente, o tema da semântica e como, quer dizer, a semântica expressa uma dinâmica da realidade e se imiscui nessa mesma realidade, que é
o que o Vygotsky chamava da realidade dos sentimentos. Quer dizer, como nós, enquanto pesquisadores, conseguimos expressar a realidade das emoções e de que maneira essa própria expressão é também objeto a ser estudado. Foi aí que eu procurei trazer na ideia de complexos estruturais a proposta de um foco, de uma análise estrutural e funcional das emoções que assume a impossibilidade. Essa análise assume a impossibilidade de as identificar através de elementos discretos, elementos mínimos e que vão fracionar o objeto, não seguindo na direção de uma análise por unidades que leve em consideração as propriedades próprias desse objeto. Como, por exemplo, as expressões faciais e a linguagem corporal, e que pode enfocá-las como complexos estruturais distintos, porque estes não são puramente internos nem externos ao sujeito, assumindo funções e manifestações das mais diversas modalidades de linguagem. Um vocabulário específico, uma entonação, a gestualidade, a mímica, o ritmo, a pontuação, a descrição verbal, a versificação e outros recursos escritos são alguns componentes desses complexos estruturais, que não são modelos fixos, mas totalidades abertas e socialmente inteligíveis que dependem de circunstâncias e da história de sua produção. Esses elementos, então, em maior ou menor grau, combinam-se diversamente em manifestações emocionais irredutíveis às suas partes, que têm como pano de fundo experiências ligadas a possíveis rótulos linguísticos ou expressões linguísticas, né, de uma determinada cultura. Na última aula, eu vos deixei com um exercício, o de descrever o vídeo Judite, estaremos fazendo cancelamento, uma produção do grupo cômico Porta dos Fundos, que está disponível aqui na nossa playlist. É só acessar a descrição desse vídeo ou buscar aí também no YouTube, curso Fundamentos da Psicologia Vygotskiana das Emoções, para vocês poderem assisti-lo. Assumindo, né, que, bom, agora que vocês já tenham visto, a gente pode passar a uma tentativa de análise das emoções ali manifestadas a partir da ideia de complexos estruturais, então como totalidades abertas, e que podem se servir de diferentes meios culturais de expressão. Um primeiro ponto que eu gostaria aqui de assinalar é que, embora seja um vídeo polêmico, ele ilustra muito bem a ideia da orientação vital do pensamento e da ação, no caso, uma ação dialógica, né? Um vídeo que mostra rápidas mudanças emocionais que se apresentam na pessoa como um todo, quer dizer, vamos dizer, nesse personagem chamado Júlio, que procura ali cancelar a sua linha telefônica. As emoções ali manifestadas só podem ser compreendidas a partir dessa atividade e o seu sentido, que é o de cancelar, então, a linha telefônica. Todas as transições de potência ou variações de energia vital que estão ali presentes podem ser compreendidas em função desse objetivo. A gente vai ter ali transições claras de potência, digamos, né? Até mesmo variações da impotência, porque são raros os momentos em que ele manifesta algum sinal positivo de emoção. A necessidade, eu diria, que está na base dessas transições de potência
a necessidade que está na base dessa orientação do pensamento e da ação que sustenta essa ação é de livrar-se de um recurso inútil a essa persona, né, esse personagem. A situação social ela se torna dramática justamente revelando o conflito econômico entre os interesses do usuário e o da companhia telefônica. Esse é um dos elementos mais importantes, eu diria, no desenvolvimento da situação, em que a companhia está ali representada pela Judite, uma funcionária oculta, e que é exemplar no uso de estratégias que buscam dissuadir o usuário de tentar um cancelamento. A gente vai focar esse vídeo principalmente a partir da mimesis, quer dizer, como um exemplo de emoções humanas em situações cotidianas, quer dizer, em interações reais e não simuladas, mas vamos considerar aqui que, de acordo com Vygotsky, existe a lei da realidade dos sentimentos, e a gente pode enxergar um certo grau de realidade nesse vídeo, que é justamente a realidade dos sentimentos. Então, nós não temos por objetivo aqui realizar uma análise em psicologia da arte, mas vamos fazer aqui algumas considerações. Eu diria, pensando a partir da psicologia da arte de Vygotsky, que a reação estética a esse vídeo parte da relação principalmente entre o material, quer dizer, os fatos do cotidiano, os eventos, e nesse caso aqui, os abusos dos serviços de atendimento ao consumidor, e a forma, né, a contradição entre material e forma, né, entre conteúdo e forma, que vai se configurar aqui na linguagem de um esquete cômico, com a sua interpretação, as emoções do ator que estão ali representadas, do Fábio Porchat, a montagem, cenografia e também o figurino azul, que é bastante importante nesse efeito cômico. Talvez você se lembre de uma propaganda da TIM que tinha alguns extraterrestres vestidos de azul por alguma razão. No decorrer do vídeo vocês podem reparar que a tinta azul desse personagem Júlio começa a derreter, quer dizer, mostrando a própria fragilidade, né, o próprio conteúdo falso que existe naquela propaganda, né, pelo menos essa é a minha interpretação. O efeito cômico, de modo geral, alguns autores como a Rosella Preso, entre vários outros, costuma se associar à ideia de frustração e à falibilidade humana. Esse me parece ser também o caso, e não sabemos, infelizmente, qual a vivência do personagem e nem do ator que o representa. Então, nesse aspecto que se refere aos sentidos que o sujeito atribui às suas próprias emoções, essa perspectiva subjetiva, que em geral nós analisamos por meio das vivências, infelizmente nós não temos acesso, isso não faz parte da possibilidade de análise aqui via complexos estruturais. A obra de arte nos garante a possibilidade do estudo indireto dessa vivência emocional, mas o que eu queria aí lembrar com isso é que a gente não está falando na psicologia vygotskiana apenas de manifestações comportamentais, né? De gestualidade, de mímica facial. É preciso ir além disso, e aqui nós temos os limites que são concedidos por esse material, que, no entanto, é um material bastante rico, para que a gente faça uma análise didática. Como nós conseguimos definir as emoções ali presentes? Foi essa a tarefa que eu passei para que vocês fizessem. Percebam que nós enxergamos as mudanças emocionais do Júlio, né, essa vítima, não a partir de sua mímica facial simplesmente, mas também da pantomima, né, os gestos cênicos que ele utiliza,
da voz, as variações dos aspectos suprassegmentais da fala, como a gente diz, né, as variações do tom, da melodia, do ritmo, e a compreensão do sentido desse diálogo entrecortado, né, um diálogo que nunca chega ao seu fim, uma atividade que nunca atinge seu objetivo, daí a centralidade disso que eu comentava, da frustração e da falibilidade nesse efeito cômico. Para facilitar nossa análise, eu recortei aqui momentos em que essas transições, essas mudanças na orientação vital aí do pensamento e da ação, essas transições de potência se fazem mais claras, e tentando também identificar a partir de que traços da realidade a gente poderia afirmar isso. Aqui, no primeiro momento, a gente vê que o Júlio sorri, coopera. Aqui, o que eu consegui atribuir como um rótulo seria calma, atenta e satisfeita. A gente não deixa de julgar que ele acredita que logo vai resolver o seu problema. Um segundo momento que não consegui identificar transições relevantes, ele continua conversando com a atendente e está aparentemente no estado neutro. Há quem diga que não existe estado neutro quando a gente está falando de transições emocionais, mas mais adiante a gente volta a essa questão. Nesse momento aqui, percebam que ele sobrearticula, ele abre muito a boca para falar, mostrando provavelmente aqui que ele não está sendo compreendido. A mão se crispa, sinalizando irritação, ele aumenta o volume e sobe o tom da voz. Ele quer se fazer compreender, mas aparentemente há um obstáculo no diálogo, quer dizer, do ponto de vista do entendimento da situação, é isso que a gente pode dizer. Ele se mostra irritado. Num quarto momento, ele faz aqui um gesto que me parece demonstrar calma, fica mais relaxado e parece ter sido compreendido. Esse gesto de elevar a mão à altura da cabeça sinaliza uma concordância com a interlocutora oculta, né? Isso que é tão interessante nessa psicologia da linguagem, que mesmo que ele saiba que a interlocutora não possa vê-lo, ele ainda assim sinaliza, ele faz gestos para ela, quer dizer, que mostra qual é a situação psicológica que ele está atravessando aqui. Ele se acalma e, a meu ver, acredita ter atingido o seu objetivo. Aqui a gente vê uma outra mudança, né? Não mais esse estado de relativa calma. Os cantos da boca ficam aqui um pouco para baixo, né? Todos estudos ali mais das microexpressões faciais são dedicados, né, a essas variações aí da mímica, e cessam os movimentos. É como se ele, digamos, se despotencializasse, né, uma transição negativa de potência com relação a esse outro momento, a um estado de desolação e desconsolo. Nesse sexto momento, ele tem o rosto projetado numa, que a gente pode nomear aqui, num estado de desafio, de ataque. Ele gesticula com a mão próxima ao rosto, dentes cerrados, numa mímica facial e corporal visivelmente tensa, como vocês podem perceber aqui no pescoço. Esse sexto momento aqui, que mostra já uma transição de estado, como vocês podem perceber, seria de uma raiva franca e ameaçadora. É justamente nesse momento em que ele xinga ali a atendente aí com vocabulário tanto quanto machista, né? Depois ele faz aqui um gesto, num sétimo momento, um gesto de deixa pra lá, né? Um novo momento de impotência. A gente vê que a tensão
se relaxa na expressão facial dele, se a gente for comparar com o momento anterior. Esse é o momento em que ele se conforma, em que ele pede para que a atendente mude de plano, mude só para um plano mais barato. Já se passou tanto tempo que a gente pode ver aqui a tinta derretendo. No oitavo momento, aqui difere daquele de raiva franca e direta, mas eu ainda identifiquei como raiva. Não sei se vocês teriam a mesma opinião. Os dentes dele, novamente, aqui estão cerrados, mas as mãos crispadas parecem atacar ele próprio, diferentemente desse outro momento de raiva aqui. O que me pareceu mais um sinal de exasperação, né? Eu chamei aqui de raiva exasperada. Há que se ser artista para encontrar, eu diria, as palavras corretas para tudo isso, né? As palavras que exprimam melhor o sentido de todos esses momentos. E no último momento, a gente vê aqui um sorriso forçado e ele recomeça a tarefa como se nada, nenhum dos momentos anteriores aqui tivesse acontecido. Ele foi até agora derrotado. A ciência das emoções considera que nós nos damos conta principalmente das transições e dos contrastes, gente. Por isso que esse é um vídeo tão interessante também do ponto de vista didático, porque a gente nota com clareza essas mudanças e, como eu falei, isso é fundamental no efeito cômico. Mesmo as nossas próprias emoções, nós tendemos a perceber principalmente contrastes e não estados de ânimo mais estáveis. A gente volta a esse problema também na semana que vem. Na base dessa ideia metodológica que nós chamamos de complexos estruturais, podemos dizer que existe a transição entre diferentes sistemas psicológicos. Quer dizer, as emoções elas vão se deslocando, vão se relacionando com a percepção, como a gente pôde ver nesse vídeo, se relacionando também com as ações e vão repercutindo no todo do sujeito. Tomemos então desses dois problemas bastante importantes, como eu falei, porque nós precisamos encontrar meios de descrever esses fatos que nós estamos chamando de emocionais e teorizar sobre eles e encontrar um lugar na teoria vigotskiana que seja também um lugar de explicação de todos eles. Eu foquei aqui essa transição aqui de alocação das emoções ao longo da ontogênese e a percepção pela personalidade, então, das propriedades, desses fatos que são considerados emocionais. Aqui nós já fizemos um exercício que envolve essa percepção das transições de potência no outro. Precisamos, então, mergulhar um pouco mais sobre a maneira como a gente descreve, para que a gente possa também descrever e explicar algo bastante importante que o Vygotsky diz no significado histórico da crise na psicologia, é que o método ele é ferramenta e resultado da investigação, quer dizer, nós precisamos tecer uma reflexão metodológica a cada novo problema que nós estudamos, e as emoções, obviamente, não seriam diferentes. Eu gostaria de ler com vocês um trecho desse texto fantástico, ao meu ver, um dos mais importantes da obra do Vygotsky, chamado Sobre os Sistemas Psicológicos. Se trata do estenograma de uma conferência que ele proferiu e que ganhou agora a sua primeira tradução direta à língua portuguesa, pelas mãos aqui da nossa Verschiner Priscila Marques. Como a gente viu, a noção de sistemas psicológicos é uma noção bastante ampla e que vai se compor também, quer dizer, de subsistemas, né? Sistemas de ordem secundária que vão se integrar aos sistemas de ordem terciária
que são consciência e personalidade. Esse é um texto em que o Vygotsky se utiliza de múltiplas fontes de conhecimento, entre as quais se situa a da psicopatologia. Ele se interessava bastante pelo tema da esquizofrenia e o processo de formação e de desagregação das funções, em particular da formação dos conceitos, o que é algo bastante interessante porque, de modo geral, os estudos de esquizofrenia abordam muito mais o tema dos afetos, enfim, abordam outros processos, e se debruça muito pouco sobre essa discussão. Diz o Vygotsky aqui, os grifos são todos meus, o trecho é das páginas 199 até a 201. A esquizofrenia oferece uma enorme riqueza de material sobre o tema em questão, quer dizer, os sistemas psicológicos. Tentarei apresentar o mais importante e mostrar que todas as variadas formas de manifestação da esquizofrenia decorrem de uma mesma fonte. Elas têm em sua base certo processo interno capaz de explicar o mecanismo da esquizofrenia. No esquizofrênico, desagrega-se, antes de tudo, a função de formação de conceitos. Apenas em seguida começam as estranhezas. O esquizofrênico se caracteriza por embotamento afetivo. O esquizofrênico muda sua relação com a esposa amada, com seus pais, com seus filhos. A descrição clássica é de embotamento com irritabilidade no outro polo, ausência de quaisquer impulsos, e não obstante, como observa corretamente Bleuler, um aguçamento incomum da vida afetiva. Quando a esquizofrenia é ligada a algum outro processo, por exemplo, a arteriosclerose, o quadro clínico se altera radicalmente. A esclerose não enriquece as emoções do esquizofrênico, apenas altera suas manifestações principais. Em caso de embotamento afetivo, empobrecimento da vida emocional, todo o pensamento do esquizofrênico começa a ser determinado apenas por afetos, como observa Storch. Trata-se do mesmo distúrbio, uma alteração da correlação entre a vida intelectual e a afetiva. A teoria mais clara e brilhante das alterações patológicas da vida afetiva foi desenvolvida por Blondel. O cerne dessa teoria consiste mais ou menos no seguinte: no processo psicológico adoecido, especialmente onde não há debilidade mental, que avança para o primeiro plano, ocorre antes de tudo a desagregação dos sistemas complexos que foram adquiridos como resultado da vida coletiva, a desagregação dos sistemas que se formam mais tardiamente. As representações, os sentimentos, tudo parece inalterado, mas perde as funções que desempenhavam no sistema complexo. Assim, para o Caffrey, o sonho estabeleceu novas relações com o comportamento ulterior. Esse sistema se desagrega e surge o transtorno, formas incomuns de comportamento. Em outras palavras, a primeira coisa que chama atenção em caso de desagregação psicológica na clínica psiquiátrica é a desagregação dos sistemas, que por um lado se formaram mais tarde e por outro constituem sistemas de procedência social. Então, de alguma forma, os afetos, eles, como diz o Vygotsky aqui, permanecem mais ou menos alterados, mais ou menos constantes, e apenas avançam aqui para um primeiro plano. O que se desagregam são as relações dos afetos com outros processos psicológicos conscientes. Tudo permanece inalterado, né, mas as representações, os sentimentos, elas vão perdendo funções que antes desempenhavam numa consciência estruturada. Um dos problemas mais importantes da esquizofrenia é a desagregação desse sistema que nós chamamos de personalidade, então toda uma regressão, e nesse sentido quer dizer as diferentes funções que processos psicológicos distintos, como o sonho, por exemplo, vão executar na vida do sujeito. Esse exemplo aqui é bastante popular, e também na psicologia concreta do homem, quando o Vygotsky menciona a maneira pela qual o determinado líder, né,
de uma tribo, se não me engano, africana, vai mostrar ao consultar os sonhos, ao dizer que vai consultar os sonhos para tomar uma certa decisão, quer dizer, então essas funções desses processos vai se desagregar e surge o transtorno e com ele formas incomuns de comportamento. Nesse sentido, as funções psíquicas parciais estão preservadas. A memória, a capacidade de orientação, a percepção e a atenção não apresentam alterações. Se perguntarmos a um paciente em delírio que diz estar em um palácio, veremos que ele sabe perfeitamente onde ele efetivamente está. Nesse sentido, então, o que se desagregou foi esse conjunto da personalidade. Ele pode estar acreditando que ele é o próprio rei desse palácio. Um guerreiro que vai tomar esse palácio. Mas, do ponto de vista desses processos parciais, está tudo preservado. A gente chega aqui ao momento chave desse texto, quando Vygotsky afirma o seguinte: o pensamento que nos é imposto pelo meio circundante, junto com o sistema de conceitos, também abarca nossos sentimentos. Nós não apenas sentimos, tomamos consciência do sentimento como sendo ciúme, fúria, ofensa, ultraje. Se falamos que desprezamos uma pessoa, a denominação dos sentimentos já os altera. Com efeito, eles estabelecem uma certa relação com o nosso pensamento. Em nós, ocorre algo semelhante ao que acontece com a memória, quando ela se torna parte interna do processo de pensamento e passa a ser chamada de memória lógica. Da mesma forma, lembrando o início dessa aula, Vygotsky fala em pensamento emocional. A gente vai ter uma fusão desses processos psicológicos, que são as funções psíquicas culturizadas. Da mesma forma que é impossível delimitar onde termina a percepção da superfície e onde começa a compreensão de determinado objeto, na percepção estão sintetizadas, dadas em fusão, as particularidades estruturais do campo visual junto com a memória. Igualmente, em nossos afetos, nós não sentimos ciúme em forma pura, sem tomarmos consciência de ligações expressas em conceitos. O Vygotsky recorre aqui ao Spinoza e diz que ele expressou uma relação genética correta. No processo de desenvolvimento ontogenético, as emoções estabelecem ligações com orientações gerais, tanto em relação à autoconsciência da personalidade, quanto em relação à consciência da realidade. Meu desprezo por outra pessoa estabelece uma relação com a apreciação dessa pessoa, com sua compreensão. E é nessa síntese complexa que a nossa vida decorre. O desenvolvimento histórico dos afetos ou das emoções consiste, fundamentalmente, em que as ligações primárias nas quais eles são dados se alteram e novas ordens e ligações surgem. Dissemos que Spinoza estava correto ao afirmar que o conhecimento do nosso afeto o altera e o converte de estado passivo em ativo. O fato de que eu penso coisas que estão fora de mim não altera nada nelas, mas o fato de que eu penso nos afetos, coloco-os em outras relações para com meu intelecto e outras instâncias, altera muito da minha vida psíquica. Dito de modo mais simples, nossos afetos agem em um sistema complexo com nossos conceitos, e quem não sabe que o ciúme de um sujeito ligado a conceitos maometanos sobre a fidelidade da mulher e de um sujeito que está ligado a um sistema de representações opostas sobre a fidelidade da mulher são diferentes? Quem não compreende que esse sentimento é histórico, que ele se altera fundamentalmente em meios ideológicos e psicológicos distintos, embora se mantenha certo radical biológico, com base no qual essa emoção surge? Esse trecho é um trecho muito denso, em que se encontram diferentes problemas para o quadro geral, um quadro científico da vida emocional humana, mas particularmente a dinâmica, transição aí dos afetos
em relação principalmente com a tomada de consciência. O que Vygotsky vai dizer então é que o afeto muda por essa tomada de consciência. O fato então de que eu nomeie esse afeto, ou que eu reconheça esse afeto como sendo ciúme, fúria, ofensa ou ultraje, já causa ali uma pequena mudança, ainda, né, que não o altere em seu todo, né, que senão a gente vai ter uma leitura provavelmente cartesiana e dualista, e a ideia fictícia de que os pensamentos são donos dos afetos. Não é disso que se trata. O Vygotsky está enunciando aqui uma estrutura. E aí ele está sendo absolutamente coerente com a sua compreensão da formação de conceitos. Vocês vão se lembrar que no Pensamento e Linguagem ele estuda continuamente a formação do que ele chamava de conceitos artificiais, com o método de Sakharov, que vai ser uma das variantes do método funcional da dupla estimulação, em que o sujeito, ao mesmo tempo em que identifica determinados traços da realidade, naquele caso, diferentes blocos com tamanho, cor, e tamanho, cor, altura, formas distintas, aqui é como se a gente estivesse olhando para si, olhando para essas próprias vivências emocionais e também encontrando, digamos, diferentes cores, formas e tamanhos. A gente volta a esse problema daqui a pouco, mas a ideia, então, basicamente, quer dizer, é que a gente, por meio desse recorte, a gente traz consigo todo um sistema de conceitos, de ideias e significações que são próprias da nossa cultura. E aí que ele vai dizer, então, que é diferente, nós não podemos dizer que nós sentimos ciúme em forma pura, e é bastante diferente o ciúme de um maometano, né? A gente pode entender aqui de um muçulmano sobre a sua mulher, de quem tenha outras representações opostas sobre a fidelidade feminina. Em outras palavras, que existe no ciúme, então, uma concepção de gênero que transforma de forma substancial a própria vivência emocional que o sujeito atravessa. E que a gente vai ter aqui, só para fechar o comentário desse trecho, esse fechamento brilhante quando Vygotsky nos diz que esse sentimento, então, é histórico e que se altera fundamentalmente em meios ideológicos e psicológicos distintos, e ele finaliza lembrando da sua base material, um certo radical biológico com base no qual essa emoção surge e vai então orientar pensamento e ação num determinado sentido. Se certo marido enciumado mata sua esposa, como Otelo, que por sinal nem era muçulmano, né? Para que a gente não tenha aí ideias preconcebidas sobre essa questão, ou se isso pode ser resolvido no campo do poliamor ou das relações abertas, quer dizer, o que significa o ciúme em uma outra cultura. São pontos que se referem a uma compreensão histórico-cultural dessas funções psíquicas culturizadas. Nesse sentido, o aspecto ideacional, consciente e linguístico das emoções não é meramente uma representação ou uma narrativa que lhe seja completamente exterior. Essa, sem dúvida, seria uma posição dualista. Constitui-se em parte da sua realidade e se expressa em seu próprio conceito, faz parte da estrutura das emoções, faz parte da estrutura da própria consciência. Isso, a meu ver, vai muito além de uma ideia que tem se popularizado no comentário vygotskiano no Brasil, de que existe uma unidade afeto-intelecto, existe uma estrutura. Voltaremos a isso daqui a pouco. A gente tem dinâmicas emocionais especificamente humanas
que vão depender visceralmente das ideias que temos sobre nós, sobre outras pessoas e sobre os objetos. Uma tarefa da psicologia histórico-cultural está, então, uma tarefa importante em compreender a sua natureza específica, a partir de permanências e rupturas com relação a outras espécies, das quais decorrem possibilidades e limites do processo de culturização das emoções. Agora eu gostaria de convidar vocês para assistirem um outro vídeo. É uma canção interpretada aqui pela Nina Simone, uma grande diva do blues, chamada You've Got to Learn. Assista na nossa playlist aqui, curso Fundamentos da Psicologia Vygotskiana das Emoções. Eu trago aqui para vocês uma seleção de momentos-chave que nos introduzem de uma forma exemplar diferentes dimensões culturais que estão presentes nos afetos. Eu não coloquei aqui, no início de todas as frases, praticamente a gente tem essa expressão, you've got to learn, que seria, você tem que aprender. No caso aqui, você tem que aprender a mostrar uma cara feliz, embora esteja repleto de angústia. Não deve mostrar nenhum traço de tristeza e nunca buscar simpatia. Embora seja bem difícil, você tem que aprender um modo de engolir seu orgulho. Às vezes de encarar a humilhação enquanto queima por dentro. Ela vai dizer ainda, quer dizer, encarar a realidade é frequentemente difícil de fazer quando a felicidade parece ter partido. Você deve aprender a esconder suas lágrimas e dizer ao seu coração que a vida deve continuar, a sair da mesa quando o amor não está mais sendo servido e a mostrar a todos que você é capaz de sair sem dizer uma palavra. Você tem que aprender a esconder sua tristeza e continuar vivendo como antes. Mas o bom é pensar no amanhã, quem sabe o que pode estar sendo guardado. Você tem que aprender a ser muito mais forte quando sua cabeça deve dominar ou reger o seu coração. Aprender com as experiências difíceis e ouvir conselhos, às vezes pagar o preço e aprender a viver com o coração partido. É praticamente uma canção feita sobre medida para a nossa problemática, né? Porque a gente vai ter aqui, então, diferentes sinais aqui, diferentes elementos que vão ser componentes de uma percepção do que está acontecendo do ponto de vista emocional com o eu lírico dessa canção. Então, a ideia de que ela vai fazer diferentes expressões, né? O problema da expressão, principalmente das emoções, vai se colocar aqui. É que vai nos remeter a um determinado ethos, quer dizer, uma determinada forma de regulação das emoções, um determinado conjunto de regras sociais, de normas explícitas ou implícitas, que vão determinar como determinados sujeitos precisam expressar as suas emoções. E que aqui no nosso caso nos parece remeter a uma experiência assim, de subalternidade. Perceba que esse eu lírico fala em engolir orgulho, em encarar a humilhação, né, em passar por uma humilhação sem se manifestar, basicamente, enquanto queima por dentro. E a gente se pergunta, por que esse sujeito não pode... ele tem que engolir seu orgulho, por que ele não pode enfrentar a situação, porque se espera desse eu lírico a submissão. Nesse sentido, então, se continua a comentar, quer dizer, a expressar aí, por meio de belíssimas metáforas, essa descrição de uma situação aí de misery, não é? De angústia, quando se fala que a felicidade partiu, ou quando se deve sair da mesa quando o amor não está mais sendo servido, né? Porque seu lírico não pode lutar por esse amor,
que faz parte ali do centro da sua existência, da sua personalidade, né? Essa é uma outra interrogação que nos fica. Não à toa é um blues e vai nos trazer muito aí, a meu ver, dessa experiência social da mulher negra norte-americana, embora não tenha sido uma composição da própria Nina, não é? A gente tem uma clara tentativa, então, de regulação das próprias emoções, quando ela fala na importância do conselho, a importância aqui de se aprender com experiências difíceis, e mesmo, quer dizer, quando se coloca uma emoção em contraposição a essa angústia, que é a da esperança, veja só. Você precisa aprender a esconder sua tristeza, viver como antes e pensar no amanhã, quer dizer, há aí a possibilidade de que o presente estado de angústia extrema possa ser superado. Como diria Spinoza, então, um afeto, a melhor força contra um afeto é outro afeto. Aqui a gente volta ao problema da regulação das emoções, principalmente na próxima aula. Se refere à forma como a cultura se implica estruturalmente nas emoções, como a gente pode imaginar nas necessidades, desejos, interesses e motivos do sujeito, ou seja, na esfera motivacional da sua conduta, nas significações relativas a objetos e situações externas ou internas, também na atribuição de sentidos à mudança de potência da mente ou do corpo, quer dizer, a sua faceta mais óbvia, que é a da linguagem, além de determinados modos de expressão física e mental mais ou menos toleradas na cultura particular e que se tornam parte de nosso drama singular, tal como nós vimos na análise da canção, um determinado ethos que vai aí se dar nessa relação entre particular e singular, pensando aqui no conceito de drama também de Vygotsky. Um aspecto considerado fundamental é a atribuição de causa para as nossas emoções, que seria importantíssima na mudança de quais as emoções que nós sentimos, e que muitas vezes, quer dizer, vai se dar dentro de certos limites, não vai capturar a riqueza de suas dinâmicas. Segundo Kagan, as palavras que utilizamos sofrem a influência do contexto imediato em que nós estamos, das ações ou pensamentos contínuos, dos discursos, e eu incluiria aqui nesse tópico do contexto, também obviamente dos interlocutores com que nós falamos. E é claro, quer dizer, nesse campo de um determinado ethos, de uma determinada forma considerada adequada de se comportar, a gente tem a psicologia do cotidiano, né? O que que muitos psicólogos vão chamar de uma teoria da mente, digamos assim. Determinadas expectativas que nós temos, determinados saberes, muitas vezes até mesmo de senso comum, sobre como a mente humana funciona e como ela se comporta. Um exemplo que eu costumo dar é o seguinte, né? Imaginem que vocês estejam passando em algum lugar e vocês caem, eles tropeçam, escorregam, alguma coisa assim, e vão de todo aí pelo chão. É totalmente diferente aquilo que nós sentimos quando esse fato ele foi acidental. É um pouco como essa situação representada aqui, olha, em que o nosso bonequinho tropeça aqui num tijolo, numa pedra, alguma coisa assim, cai. Ou em alguma situação em que nós sintamos que existe uma responsabilidade humana, né? Imagina que você tropece, mas existia ali um aviso que procurava te alertar para tomar cuidado, senão você poderia cair. Quer dizer, aí a gente tem mais... dificilmente nós teremos um afeto de raiva, que a gente pode, quer dizer, sentir dor e tudo mais, mas não sentir que aquilo foi responsabilidade de alguém. Ou numa situação como essa aqui, vejam só,
que você escorrega por negligência de alguém, ou mesmo quando alguém propositadamente derruba, quer dizer, quando você imagina que aquilo foi proposital ou que foi consequência de uma negligência. Os sentimentos são diferentes, né? Além, digamos, do dano, da dor física eventualmente causado, a sua relação com aquele evento é bastante diferente em cada uma dessas situações. E, embora, quer dizer, do ponto de vista físico, seja basicamente a mesma coisa, né? E o dano não seja tão diferente assim, do ponto de vista psicológico, na atribuição de sentido a esses diferentes fatos, nós vamos ter provavelmente aí emoções bastante distintas. Vale recordar aqui do pensamento do Vygotsky sobre a formação de conceitos e a maneira pela qual ele considera o pensamento como um processo de resolução de problemas, que vai realizar generalizações sobre a realidade. Algo bastante dentro da sua psicologia marxista, que nunca perde de vista, quer dizer, a relação entre o conceito e a realidade, jamais admitindo que a consciência se faz um mero nominalismo, simplesmente um conjunto de rótulos que nós damos sobre as coisas. De forma alguma, quer dizer, e da mesma maneira, ou de modo muito similar, nós também atribuímos nós generalizamos e nós atribuímos determinadas expressões linguísticas ou determinadas configurações simbólicas, né? Mais no campo de uma semiótica ampliada, as nossas emoções, isso envolvendo tanto elementos externos quanto elementos internos. Então, uma questão importante, quer dizer, então, quais são os traços da realidade que nós generalizamos, quando nós trazemos aí, nós identificamos alguma emoção, pensando lá nos 9 problemas que eu trouxe para vocês. Um deles se refere a esse dos rótulos. E aí a gente vai ter também, nesse campo, palavras que são mais ou menos abstratas. A gente vai ter também diferentes níveis aí de generalização. Aqui a gente tem um exemplo que o Vygotsky traz no Pensamento e Linguagem. A criança sabe, digamos, os nomes isolados de objetos como mesa, cadeira, sofá, entre outros. Mas o conceito de mobília, que é mais genérico, significa o acréscimo de um conceito que se situa verticalmente com relação aos outros. E isso também se refere à sua própria relação com as emoções. Assim poderia ser a aquisição de palavras como sou zangado, quer dizer, determinadas generalizações que o sujeito faz sobre si próprio. Tenho pouco valor, são alguns exemplos, essa atribuição de valor, que se não me engano está nos seus textos pedológicos. A Crise dos 7 anos é um texto em que ele fala das chamadas formações afetivas. Então, que implicam já num grau de generalização um pouco maior acerca das próprias vivências do sujeito. De maneira como ele se situa um sistema de contrastes aí, da linguagem que recebe de sua cultura particular, em comparações, por exemplo, ser zangado ou ser calmo, ter muito valor, ter pouco valor e assim por diante. Nesse campo, então, nós podemos compreender que as emoções são complexos que se transformam, e essa transformação na ontogênese se dá a partir da relação criança e pessoa mais desenvolvida, e se faz de uma impregnação com respeito aos discursos e práticas acumulados na cultura, internalizando significações sobre si próprio, os outros e a sociedade, aprendendo um ethos e diversas técnicas de cuidado de si, diversificando-se gradativamente e inserindo-se nas atividades sociais, no tenso conflito entre a linha biológica e cultural de desenvolvimento, que também se desenvolve no campo do poder econômico e político, envolvendo uma ideologia e, com certeza, luta de classes.
à guisa de síntese e apenas, de certa forma, desenvolvendo as implicações que os slides anteriores nos trazem ao pensar esse processo de culturização. Reforçando a importância da linguagem na generalização das vivências, compondo uma experiência acumulada, ou seja, que transcende uma mera vivência. É útil a gente trazer novamente aqui uma contribuição que eu procurei sintetizar a partir do professor Arno Engelmann, que comenta, por exemplo, como é importante que a nossa linguagem procure dar conta de um conjunto aí de traços ou de um conjunto de matizes. Se a gente for pegar, por exemplo, as cores, existe mais de 7 milhões de diferenças perceptíveis no espectro visível, mas nenhuma língua tem um número correspondente de palavras. Nesse sentido, seria extremamente antieconômico, é próprio da palavra, generalizar a realidade. Acompanhando Worf, ele sustenta ainda que a existência de rótulos diversos obedece às necessidades práticas humanas. Eu aproveito aqui a similaridade com a ideia do Marx e do Engels de que a linguagem é consciência prática que existe para os outros e, portanto, existe também para mim mesmo. E ela nasce como a consciência da carência, da necessidade de intercâmbio com outras pessoas. A história social do nosso vocabulário para as emoções vai se compor, então, de múltiplos traços do real, o que reafirma a semelhança, como eu comentei, com a noção de complexos. Sem dúvida, existe uma percepção pela personalidade de propriedades que são vivenciais e incluindo aí um problema que foi caro ao Vygotsky, que foi, como a gente viu, o problema psicofísico, a generalização de determinados aspectos, nesse caso aqui, das nossas mudanças corporais. Eu trouxe na aula 1, quem tiver interesse pode voltar e dar uma olhadinha, um mapa térmico que mostrava ali diferenças de temperatura em diferentes partes do corpo perante vivências de diferentes emoções, o que nos mostra de fato, quer dizer, como a gente vai ter ao mesmo tempo processos que são semelhantes às sensações e que vão integrar essa percepção do corpo, mas de uma forma muito difusa, né? Que vai envolver o todo do sujeito. Esses autores, dos quais eu destacaria o Nico Frida, né? Autor bastante funcionalista, bastante conhecido nos estudos sobre as emoções, seus conceitos e as suas dinâmicas, relatam aqui uma pesquisa já relativamente antiga, mas feita com 172 sujeitos, que concluíram que há distinções para relacionar apenas 10 emoções na base dos perceptos localizados internamente. O problema é que nós temos muito mais emoções documentadas na linguagem, na literatura, na semiótica, na cultura como um todo, na atividade prática, no trabalho também, do que esses 10 pontos aí cruciais do corpo. A gente tem aqui um exemplo das locuções indicativas de estados subjetivos, que seria o conceito análogo à emoção, professor Arno Engelmann. Essa é uma realização dele, né? Ele teve o enorme cuidado de mapear as locuções indicativas de estados subjetivos na língua portuguesa, consultando mesmo dicionários de língua portuguesa de ponta a ponta, vejam só. E aqui a gente tem uma noção da enorme diversidade e da heterogeneidade daquilo que nós chamamos da esfera do sentir. Vamos ver algumas dessas possibilidades aqui.
sentir-se com audácia, por exemplo. Sentir uma aversão, sentir-se à vontade, estar azucrinado, sentir-se bem disposto, ter uma sensação de bem-estar. Estar calmo, sentir-se calmo, estar com calor, sentir cansaço, sentir caridade, sentir carinho, ter uma sensação de certeza. Estar chateado, estar cheio, estar com cisma, sentir ciúme, sentir cólera, estar comovido, sentir compaixão, estar concentrado num assunto, sentir confiança, estar confiante, sentir-se conformado, ter uma sensação de conforto e assim por diante. Percebam que várias dessas locuções remetem diretamente a sensações de fácil identificação, muitas vezes quer dizer, são quase indistinguíveis da dimensão das próprias sensações. Alguns vão ter mesmo esse nome, quer dizer, sensação de bem-estar, estar com calor, né? Vão ser experiências mais fáceis de identificar, sentir cansaço, e outras que vão ser bem mais próximas de ideias abstratas, mais próximas inclusive de vivências, de teoria intelectual. É o caso dessa aqui, ele estar concentrado num assunto, entre várias outras, ou que são, quer dizer, mais complexas de explicar, e outras vão ter aqui uma relação muito óbvia com metáforas, né? No caso de estar cheio, né? Estar cheio de quê? Analogia com, quer dizer, não aguento mais, né? Tem muita coisa para mim, muita coisa acontecendo, me cansei, mas não no sentido de estou sentindo um cansaço, e sim de que para mim é tudo, não quero mais. Nesse sentido, nós temos, nesse caso aqui no idioma falado, múltiplas qualidades vivenciais que são representadas e que são, então, parte de uma determinada cultura. Nesse sentido, também é bastante frequente que nós vejamos traços aí percebidos do mundo externo e interno se unificando na vivência, como indicam locuções como o dia está luminoso, o dia está quente, está escuro, sinto o dia triste, entre outros. Quer dizer, a gente vê uma dimensão claramente estética também. E como aquilo que eu enxergo no mundo externo, de fato, correspondem a um determinado estado de espírito que eu estou vivenciando. E que também, na maior parte das vezes, é claro, pode ser identificado de fora. Embora nem sempre, né, é necessário também fazer essa distinção, a gente vai falar um pouco mais disso na próxima aula. O trabalho do professor Arno, pelo seu caráter sintético, acabou favorecendo o aprofundamento de minha percepção sobre as dificuldades que o Vygotsky enxergava quanto ao futuro de uma psicologia das emoções. Daí a necessidade, a meu ver, de estudá-lo ainda hoje para conseguir avançar no ponto em que nós estamos, de procurar pensar uma metodologia e uma epistemologia para compor um quadro geral de uma nova psicologia das emoções. O Spinoza propôs uma árvore dos afetos, e disso nós falaremos também na próxima aula. Mas é bastante importante que nós demos notícias para vocês da maneira pela qual a história da psicologia vai tentar determinar o que diferencia os nossos afetos, que no caso Spinoza vai colocar também contrastes, o que diferencia, por exemplo, a tristeza da raiva do ponto de vista vivencial, né, do ponto de vista das suas qualidades vivenciais. A gente poderia situar do ponto de vista da dimensão, né?
por exemplo, do tormento, da angústia e do prazer, né? Essa que o Freud chamou de prazer e desprazer, mas não foi Freud a primeiro tentar nomear essa dimensão essencial do afeto. Mas são duas emoções que a gente provavelmente situaria aqui, no campo negativo e no campo do desprazer. Mas então, quer dizer, como que a gente nomeia um ou outro? Como a gente consegue diferenciar um ou outro? No caso da tristeza, provavelmente a gente vai ter maior sonolência. E no caso do ódio, da raiva, nós vamos ter mais excitação, nós vamos estar mais acordados, bem como num estado de maior estresse do que de depressão. Aí, em particular, os cognitivistas se ocuparam muito, então, desse problema da generalização das diferentes dimensões, uma tentativa de definição de quais seriam as dimensões cognitivas do afeto, pesquisas muito grandes, envolvendo muitos sujeitos, procuraram, então, fazer esse tipo de mapeamento que o Russell, um psicólogo bastante conhecido, chamou de modelo circunplexo do afeto. O Vygotsky ele faz referência a algumas dessas dimensões, eu diria particularmente do ponto de vista da satisfação e insatisfação, vai variar bastante nas diferentes traduções dele, mas essa é uma dimensão quase que universalmente acolhida quando a gente fala do campo das emoções. Muitas dessas dimensões e aspectos estão sepultadas na linguagem. Eu gosto muito do livro, dos momentos no livro Pensamento e Linguagem, em que o Vygotsky vai explorar a história da língua, né? Quando ele fala da origem, por exemplo, da palavra alfaiate em russo e vários outros termos que vão servir para ele desenvolver um pouco melhor a ideia de que os complexos estão na raiz dessa origem, né? Com todas as suas irregularidades, imperfeições e problemas. Nesse sentido, também existe, quer dizer, uma história oculta das emoções e por isso nós nunca devemos naturalizá-las, mas sim problematizá-las e perceber como é necessário também que a gente faça história social das línguas e que a gente perceba de que maneira aí a gente vai ter o encontro entre também biológico e social, aquele radical biológico que vai ser transformado pela cultura. Um exemplo nesse sentido bastante interessante é da palavra medo, que para nós vem do latim e designa temor, receio, apreensão, inquietação, e de um étimo ainda mais antigo, que é o grego phobos, ato de fazer fugir aterrorizando. Veja só se não é uma palavra que descreve toda uma atitude, toda uma situação. É derivado de phebestai, fugir espavoridamente, aquilo que provoca a fuga pelo pânico. Phobos é um deus, filho de Ares, a deusa da guerra, o deus da guerra, né, Marte para os romanos, e de Afrodite, a deusa do amor físico e da beleza. Esse deus acompanha, um deus não muito conhecido, né, não muito lembrado, e certamente pouco apreciado pelos seres humanos, porque acompanha o pai onde há batalha e derramamento de sangue, né? O medo acompanha a guerra, faz parte de uma situação de ameaça e morte. Vejam como aqui a gente tem a descrição de uma situação então exteriorizada, externa. A gente não tem muita coisa no caso dessa palavra, de dimensões mais intangíveis da vivência humana. Será que é o caso também com outras emoções? O que uma pesquisa em história social das línguas poderia nos dizer? Isso me parece também uma tarefa bastante relevante para uma psicologia vygotskiana.
aqui nós encerramos a nossa terceira aula. Convidamos vocês para seguirem nossa última aula, que vai tratar principalmente do problema da regulação das emoções, assim como vai procurar desenvolver um pouco mais questões epistemológicas e metodológicas que são relevantes para todos aqueles que gostam de psicologia vigotskiana, sejam eles educadores, psicólogos, enfim, artistas e diversos outros profissionais ou amadores que gostem de estudar esse tema das emoções. Vou falar um pouquinho também aí de reflexões ético-políticas, vou falar da presença, especialmente do Spinoza em Vygotsky, das suas possíveis contribuições, e da relação, no finalzinho aí, sobre vivências e emoções. Agradeço a todos e todas. Essas vão ser as referências para a nossa próxima aula. Peço que vocês curtam esse vídeo, compartilhem em suas redes sociais e estejam conosco também aqui na próxima aula. Um grande abraço a todos e todas.